Seu aspecto era monstruoso. O corpo era formado por serpentes, fragmentos e partes humanas. Suas extremidades eram formadas unicamente por sangue. Sua saia era feita de serpentes. Para o Ocidente, era um monstro terrível. Para os astecas, era Tonantzin, sua mãe. Este é o mito da deusa asteca que os evangelizadores não puderam compreender e não puderam impedir que se transformasse na padroeira do México como um dos ícones máximos do catolicismo. A Virgem de Guadalupe. Uma gravidez milagrosa a expôs à fúria dos outros filhos, que decidiram matá-la no momento em que estivesse dando à luz. Ela, a Mãe Suprema, a deusa da terra, aguardava seu trágico final. Seu aspecto monstruoso não a salvaria da ira de sua família. Confronto dos Deuses, América Latina. Ela media 2,5 vezes o tamanho de um ser humano e parecia realmente como uma força potente da vida, da morte, da criação, da destruição. Ou seja, eu não poderia dar outras características, porque isso a representa. Era uma deusa de aparência terrível, no sentido correto do termo. Espantosa, terrível, muito impactante. Para os astecas, esta deusa se relacionava diretamente com a terra, que é onde se encontram a vida e a morte para qualquer cultura agrícola. Ela era terra e morte. Esse é um ponto muito importante. Tinha esse aspecto tétrico e tinha esse aspecto frio da morte e da terra. No contexto indígena pré-colombiano, diferente para o mundo cristão, a morte era genética e também recupera o ser que existiu e o recicla. Nós imaginamos a criação e a destruição como coisas diferentes. Pensamos em Deus tocando o dedo de Adão na Capela Sistina, não é? Passamos longe dessa representação, mas basicamente elas são iguais. Uma é um pouco mais sublime, não? E a outra está mais perto do sentido de pares. Mas seu aspecto não foi sempre monstruoso como o que passou à posteridade. Como todos os deuses astecas antes da criação do mundo, ela morou na mítica cidade de Teotihuacan. Ali, cada deus cumpria uma tarefa específica. Ela havia sido a deusa selecionada para criar vida, para encher o céu de astros. A jovem Coatlicue era dona de uma beleza encantadora, que encantou vários deuses com seus encantos, até que finalmente decidiu se casar com Mixcoatl, um dos filhos do Senhor da Criação. O jovem casal estava predestinado a um lugar preponderante na criação do mundo mesoamericano. Em pouco tempo, o casal levava uma vida sobre-humana. Seus 400 filhos são as estrelas, os seres celestes que ela pariu. Se utiliza o número 400 para representar muitas coisas. É um termo que significa uma grande quantidade. Como qualquer mãe humana, Coatlicue começou a se sacrificar pelos filhos. O que ela ignora é que eles serão sua própria perdição. Entre os 400 se destacava uma jovem deusa, a filha mais velha de Coatlicue. Coyolxauhqui, a primogênita,
é a Lua. Os filhos que começaram a nascer depois foram ocupando seu lugar no firmamento, convertendo-se em estrelas. Coyolxauhqui, ela era uma deusa ricamente trajada, usava correntes e braceletes. E creio que se imaginarmos a Lua em relação às estrelas, há uma predominância da Lua quanto à luminosidade, quanto ao tamanho de nossa perspectiva. Coyolxauhqui era a filha mais poderosa de Coatlicue e Mixcoatl. Seu caráter a colocou imediatamente como líder entre todos os seus irmãos. Coatlicue e Mixcoatl cumpriram a primeira missão que lhes foi encomendada e povoaram o céu de estrelas. Estavam felizes. Era a hora de a deusa-mãe e seu esposo descasarem em Teotihuacan, a cidade dos deuses astecas. Essa cidade, situada a poucos quilômetros de Tenochtitlan, a capital do império, segundo as lendas astecas, havia sido antigamente a residência de seus próprios deuses. Teotihuacan foi uma cidade enorme. Em seu tempo, no ano 300 de nossa era, maior do que Roma. Foi possivelmente a maior cidade do mundo. Era uma cidade multiétnica que havia encontrado um modo de absorver as pessoas e fazer um caldeirão cultural de uma riqueza incrível. Teotihuacan era uma cidade muito anterior ao Império Azteca e começou a ser construída aproximadamente no ano 100 a.C. Mas seu apogeu chegaria no século III d.C., quando chegou a ter mais de 200 mil habitantes. Era um ponto de confluência de diferentes culturas americanas, e às suas ruas chegavam visitantes de todo o continente. Era tão grande que nem precisava se proteger de agressores externos. No século VII, a cidade começou a declinar lentamente, até que praticamente foi abandonada por seus habitantes. Até hoje, os motivos da grande imigração são desconhecidos. Quando os astecas chegaram ao Vale do México no século XII, a cidade já estava em ruínas. Mas ante a grandeza de suas construções, o Império Nascente não pôde deixar de nomear essa cidade como sendo o lugar de onde vieram seus deuses. Todas as cidades mesoamericanas refletiam a primeira história da criação. Então, as grandes pirâmides são a representação da primeira terra. São monumentos que marcam o tempo, a partir do qual se podia observar o sol e organizar a vida da comunidade. E Teotihuacan tinha a pirâmide do sol, a pirâmide da lua, com todas suas histórias míticas, a calçada dos mortos, com muitos edifícios e depois bairros, bairros, bairros e bairros. Esse lugar maravilhoso era, para os astecas, a morada dos deuses. Ali estavam seus templos e o lugar aonde deviam se dirigir. De modo que ali chegaram Coatlicue e o esposo Mixcoatl. A vida sorria ao jovem casal. No entanto, não seria assim para sempre. Coatlicue tinha seu lugar entre os deuses. Ela havia cumprido sua tarefa de cobrir o céu de estrelas. Mas uma tragédia estava a ponto de acontecer. Coatlicue começou a suspeitar do esposo e começou a segui-lo às escondidas. Nesse momento, descobriu que ele a enganava com outra mulher. A vida da deusa e de toda sua família estava a ponto de mudar para sempre. Confronto dos deuses, América Latina. Coatlicue era a deusa mãe dos astecas. Um ser dual, que representava a vida e a morte. Ela era maternal e vivia feliz junto ao marido, o deus das nuvens, Mixcoatl, na cidade de Teotihuacan. No entanto, algo estava a ponto de mudar para sempre. Com o esposo, concebeu mais de 400 filhos que foram ocupar o lugar das estrelas.
Coatlicue vivia em seu templo em total harmonia com o esposo e seus filhos. Mas havia uma suspeita em seu coração que ela devia esclarecer. Mixcoatl saiu de casa e Coatlicue o seguiu às escondidas. Mixcoatl era um grande conquistador, que circulava nas aldeias e que também molestava as mulheres. Timalma apareceu desnuda em frente a ele, então ele tratou de cercá-la e finalmente terminou tendo relações sexuais com ela. Nesse momento, descobre-se a verdade. A deusa-mãe não pôde crer no que estava vendo. Nesse momento, aproveitaram para tirar de Mixcoatl o seu ponto sagrado, que era a sua energia, a sua força, e conseguiram matá-lo. Em um ataque de fúria, Coatlicue se atira sobre o casal de amantes. Mixcoatl morreu pelas mãos de Coatlicue. Timalma conseguiu escapar. A deusa-mãe ficou devastada. Coatlicue, a deusa-mãe, a fazedora de vida, mudou. Já não era uma bela jovem. Sem o esposo, a alegria se transformou em dor. E sua vida mudou. Agora ela só se dedicava ao seu templo. Ela decidiu se dedicar ao templo, na própria Tula, ou perto de lá, no lugar chamado Coatepec, o Monte da Serpente. Coatepec, na verdade, é o nome das pirâmides, em geral, dos grandes templos. É um lugar sagrado e ela se dedicava a varrer como um ato de penitência. A dor e a solidão a transformaram em uma velha de traços praticamente diabólicos e hábitos obscuros. O homem sempre cria os deuses com atributos humanos. O deus é concebido como alguém humano, com amores, com ódios, com desejos de vingança, com necessidade de adoração. Então, assim devemos ver os deuses mesoamericanos. A deusa-mãe permanecia dentro de seu santuário dia após dia, tentando esquecer sua dor. Ela se escondia enquanto sua sede de vingança crescia e começava a exigir sangue humano. Ela se torna uma divindade que se deve alimentar. Isso implica dizer que se deva ficar o tempo todo fazendo rituais, sacrifícios para poder sustentar e manter a terra. A vida da deusa começou a se tornar rotineira e obscura. Ela se fechava em sua dor. Coatlicue pensava que sua vida tinha terminado e passava seus dias dentro de seu templo. Porém, um fato milagroso mudaria para sempre a rotina da deusa. Certa manhã, Coatlicue estava em seu templo, varrendo o chão. Na Mesoamérica, limpar os templos era uma forma de adorar os deuses. Então ela era uma espécie de sacerdotisa e, como estava a serviço dos deuses, devia guardar o celibato. Ela varria para limpar o templo e, metaforicamente, afastar o pecado, que era o lixo, que era o pó. Varrendo, tirava o pecado. Foi quando um colibri entrou por uma janela e deixou no chão uma bela bola de plumas turquesa. E ali ela viu as plumas, o emblema do céu pelos pássaros. A deusa, surpresa, tomou a oferenda agradecida e a guardou consigo.
Era o céu se manifestando de alguma maneira, uma coisa celeste, e era terrestre. Então aí se juntaram céu e terra. Quando terminou de varrer, quis rever as plumas, procurou por elas e não achou, e nesse momento percebeu que estava grávida novamente. O que ela guardou não foram plumas, foi uma espécie de sêmen divino. Surpreendentemente, a deusa asteca concebeu seu filho da mesma maneira que se deu com outra mulher. Mais de 1000 anos antes e a milhares de quilômetros de distância. Foi uma concepção extraordinária, como sempre se associa com as deusas mães, inclusive a Virgem Maria e a concepção de Jesus Cristo. Sem imaginar as consequências, Coatlicue reuniu seus filhos. Queria contar a novidade e compartilhar com eles sua alegria. A deusa, que achava que a vida havia terminado para ela, tinha uma nova missão no mundo. Em seu seio levava um novo deus, a quem caberiam certamente grandes proezas. Mas Coatlicue não imaginava a reação dos filhos. Como já era uma matrona respeitável, quando os filhos souberam, ficaram furiosos. E disseram à mãe que ela os envergonhava, que a mãe deveria se dedicar tão somente a costurar, a coisas relativas às orações. E sabe-se lá com quem ela se meteu para estar grávida. Não acreditaram na história das plumas. Coatlicue ficou arrasada. Seus filhos não aprovaram a gravidez e a acusaram de adultério. Sua alegria se transformou em medo. E ela ficou só, sabendo que os filhos seriam capazes de qualquer tipo de vingança. Interpretaram como uma afronta a eles, porque pareceu que a deusa rompeu o celibato que devia guardar por estar dedicada ao culto dos deuses. Então eles decidiram matá-la. A desonra para os astecas só se paga com a morte. E quem eram seus filhos? As estrelas. As Centson-Witsinawak, as 400 estrelas do sul, lideradas por uma de suas filhas. Afinal, são 400 do sul, os Witsinawak, ou os espinhosos, mas Coyolxauhqui, que é a deusa do caracol da lua, que era a filha mais velha. Coyolxauhqui decidiu matar sua mãe e começou a organizar seus irmãos, os Centson-Witsinawak, para levar a cabo seu objetivo. Na realidade, todos, menos um. Como nunca falta um fofoqueiro, um dos irmãos, uma das estrelas, decidiu avisar a mãe. Ele foi ao cume do Coatepec, o Monte da Serpente, e disse: mãe, meus irmãos planejam matá-la. E a mãe se angustiou e sofreu muito. Coatlicue pensou estar sozinha. Mas nesse momento ocorreu um segundo milagre. De dentro do seu ventre chegou a consolação que ela não encontrava no mundo. Seu filho, não nascido, falou com ela. Coatlicue, a deusa mais conhecida, era famosa justamente por ser mãe de Huitzilopochtli, o deus patrono dos mexicas. Enquanto a feroz Coyolxauhqui preparava o ataque à sua mãe, Huitzilopochtli crescia e planejava a defesa. Além da irmã mais velha, ele teria de enfrentar 400 Huitzinawa. Perto do nascimento do filho, que era um deus, logicamente, cercam Coatlicue em um monte sagrado, o Coatepec, o Monte da Serpente. E justo antes de nascer, quando os Witsinawak e Coyolxauhqui se aproximavam, o menino que a deusa levava nas entranhas falou de novo: não tema, eu a protegerei. Coyolxauhqui avançou com firmeza diante de seu exército formado por seus irmãos, até o local onde a mãe estava. Coatlicue os havia desonrado e agora devia morrer sob a espada deles. A deusa-mãe estava resignada e tinha saído do santuário oculta em um dos flancos do monte Coatepec. Ela estava a ponto de dar à luz. Ali aguardou pacientemente sua morte.
sabia que ela sozinha não podia fazer nada contra a ira de todos os filhos. Coatlicue, a deusa mãe dos astecas, aguardava com resignação seu trágico destino. Um exército formado por seus filhos avançava para ela. Eram mais de 400 deuses furiosos que estavam dispostos a tudo. Levando o exército estava Coyolxauhqui, a filha mais velha de Coatlicue. Coatlicue só podia esperar um milagre. De dentro do seu ventre, o filho que crescia, o futuro deus da guerra dos astecas, Huitzilopochtli, prometeu protegê-la. Mas ele sequer tinha nascido. Huitzilopochtli, o deus portentoso e altivo, o deus prodigioso, disse a ela do ventre materno: mãe, não se preocupe. Quando chegar a hora, saberei agir. Coyolxauhqui tinha cercado Coatlicue, que estava no Monte Coatepec, o Monte da Serpente. A deusa da terra ainda não tinha parido. Estava desorientada, mas confiava na promessa que o filho não nascido lhe tinha feito. Mas poderia ter existido o cenário dessa terrível batalha, dessa feroz tentativa de matricídio? O esconderijo onde estava Coatlicue foi um lugar representativo para os mesoamericanos, que foi cenário de outros feitos mitológicos. Considera-se que a representação de Coatepec seja o templo de Tenochtitlan. Situado no centro de Tenochtitlan, o templo maior era a principal construção da cidade, o ponto de confluência da vida religiosa e política dos astecas. Pois é impossível que Coatlicue, o monólito que conhecemos hoje, estivesse na parte superior do templo, ladeando de maneira simétrica dois monólitos iguais, um de cada lado do templo maior. Sobre o templo maior, os espanhóis construíram a Catedral Metropolitana do México. Coyolxauhqui teria chegado a esse local à procura da mãe. Há provas de que assim consideravam os astecas. O que possibilitou isso foi que se encontrou o esplêndido monólito de Coyolxauhqui no templo maior. E não é de estranhar que a batalha estivesse a ponto de se desenvolver no lugar onde os astecas realizavam a maior parte de seus sacrifícios humanos. Os sacrifícios a Huitzilopochtli, que são deuses solares e da guerra, são sacrifícios de homens, guerreiros que estão no auge de sua força corporal. E isso claramente os torna muito mais solares e quentes, e este é o alimento adequado para deuses solares e quentes como Huitzilopochtli. Uma parte fundamental da vida ritual dos astecas eram as guerras floridas. Essas batalhas eram concordadas pelos sacerdotes para fazer prisioneiros. Usualmente, dois exércitos se enfrentavam no campo de batalha pelo simples fato de lutar. No entanto, o objetivo era muito mais profundo. Sem essas batalhas, não haveria prisioneiros para serem sacrificados. Sem sangue humano, os deuses não se alimentavam e o mundo seria destruído. Na batalha que estava a ponto de acontecer, podemos entender uma parte fundamental de como os astecas viam e entendiam o mundo. Os 400 filhos iam atacar uma mulher que consideravam estar desarmada. Talvez haja aí uma metáfora da identidade dos astecas ou mexicas, que eram um povo que havia começado sua história como um povo fraco, como um povo estrangeiro, como um povo sem pátria, um povo sem terra, sem reis, sem nada. Coyolxauhqui não procurava uma batalha justa. Só queria se vingar de sua mãe.
resultado da contenda pareceu óbvio. Mas foi por esse motivo que Huitzilopochtli adquiriu grande parte de sua fama. E os outros se armavam, faziam ritos, não é? O outro, não confiável, digamos, o fofoqueiro, ia e vinha e contava à mãe que estavam se preparando para a guerra e a mãe, horrorizada, pensava no filho. Os outros já estavam arrumados, porque para a guerra se devia ir decentemente vestido, punham pintura facial, faziam ritos, pegavam as melhores armas, cuidavam da aparência, punham joias, porque a guerra era uma coisa séria. O tempo passava. O deus dos astecas já tinha um plano. Mas ninguém o conhecia. Coyolxauhqui já estava sobre o Monte Coatepec e parecia que a história de Huitzilopochtli estava por terminar antes de ter começado. Mas Huitzilopochtli não estava disposto a descumprir a promessa que tinha feito à mãe. Em um instante, começou o parto de Coatlicue. Mas não seria um nascimento normal. Eles já avançavam sobre ela com Coyolxauhqui na frente. Nessa hora nasceu Huitzilopochtli. Nasceu como Palas Atenea, que nasceu adulta e armada, saída da cabeça de Zeus. Ele nasceu do ventre da mãe, mas já adulto e trajado como guerreiro. E nasceu com uma nova arma, que seria uma arma muito poderosa, a arma que vai fazer com que os astecas sejam os mais poderosos do Vale do México e conquistem boa parte da Mesoamérica. E aí, o feroz e terrível guerreiro se encontrou frente a frente com seus irmãos. Ele não era um menino indefeso. Nasceu preparado para a guerra e estava disposto a defender sua mãe até as últimas consequências. Mas ele nasceu principalmente com uma arma prodigiosa, a Xiuhcoatl, a serpente de turquesa, e com essa arma ele enfrentou seus irmãos. A Xiuhcoatl era o relâmpago, o trovão, o raio. E também teria características de raio solar, mas fundamentalmente era o raio. Coyolxauhqui estava à frente de seus 400 irmãos. Todos avançavam como um exército compacto para matar a mãe e Huitzilopochtli. Coatlicue observava. Todos os seus filhos estavam a ponto de se enfrentar em uma batalha de morte. Ela, a deusa mãe, a criadora, estava para contemplar uma das cenas de destruição mais terríveis da mitologia mesoamericana. Mas Huitzilopochtli não tinha intenção de se render. Coyolxauhqui, à testa de seus 400 irmãos, também pensava ir até as últimas consequências. O massacre estava a ponto de começar. Coatlicue era a deusa mãe da mitologia asteca. Ela teve uma vida terrível, cheia de mortes e traições. Estava a ponto de passar pelo pior momento de sua existência. Ela se encontrava em um flanco do Monte Coatepec e acabava de dar à luz seu último filho, Huitzilopochtli, o deus da guerra dos astecas. Sua gravidez milagrosa, sem relação com o homem, foi uma sentença de morte assinada por Coyolxauhqui, sua filha mais velha. Huitzilopochtli nasceu como grande guerreiro, preparado e vestido para a guerra. Coatlicue estava para testemunhar o pior massacre da mitologia mesoamericana. E Huitzilopochtli atacou seus irmãos como guerreiro valoroso. E também armado com a Xiuhcoatl, a serpente turquesa, que seria uma das traduções, ou a serpente de fogo. Com esse raio, atacou seus irmãos.
Seu objetivo era enfrentar Coyolxauhqui, a líder da rebelião. E começou uma luta na qual morreram muitos dos seus irmãos. Os 400 irmãos foram recebidos por Huitzilopochtli e a maioria foi massacrada pelo deus. Huitzilopochtli avançava, lutando ferozmente contra seus irmãos. Ele os matava e esquartejava. Os outros olhavam desorientados, mas isso não deteve Huitzilopochtli. Sua sede de sangue começava a dominá-lo. Um a um, atirou seus inimigos ao firmamento. Então, poupou a vida de alguns irmãos que suplicaram que os perdoassem e imploraram por piedade. Rapidamente, Huitzilopochtli chegou até a sua irmã. Antes que ela pudesse se defender, o Deus do Sol atacou. E ela ficou lá, aos pés do monte, esquartejada. A instigadora da rebelião estava morta. Depois da batalha, o deus da guerra tomou sua mãe e juntos voltaram ao santuário da Casa Negra. Acabava de nascer o deus mais implacável da Mesoamérica, que os conquistadores espanhóis, séculos depois, associariam ao demônio. Ele se parecia muito com o pai. Caloroso, luminoso, masculino, mas também com características da mãe, com o poder de distribuir personagens diferentes sobre a Terra. Dentro do mito de Huitzilopochtli, sua primeira batalha foi fundamental. E como havia salvado sua mãe. Mas há outra explicação para essa feroz batalha. Ele veio sincronizar a queda da lua, a morte dos irmãos, a queda das estrelas e o nascimento cotidiano do sol no horizonte. As estrelas, em especial a Via Láctea, são os 400 irmãos que todas as manhãs fogem dos raios do sol, que obviamente são representados pela espada de Huitzilopochtli. A Xiuhqua-Tol. Coatlicue deu à luz um ser fundamental dentro da cosmovisão asteca. E, sem querer, deu ordem ao mundo. Coatlicue escapou, mas sua filha foi sacrificada. Aqui a mensagem que nos é dada é que a ordem cósmica, o cosmo ordenado, é masculino. E para poder ordenar o cosmos, deve-se sacrificar, esquartejar e destruir as mulheres. Mas, por outro lado, o cosmos está feito da matéria das mulheres. A Terra está feita do corpo de Coatlicue e, de certa forma, Huitzilopochtli, ou o seu poder, nasceu da derrota de sua irmã Coyolxauhqui. A dualidade da vida e da morte, parte fundamental da cosmovisão asteca, está presente com muita força neste relato. Até hoje, a vida e a morte estão intimamente relacionadas na cultura asteca. Há um conhecimento da natureza e uma tentativa de gerenciar a força brutal que ela tem. Eles não se sentem vítimas de nada. Sabem que vivem em um universo que pode morrer a qualquer hora, porque o céu pode cair sobre a Terra e acabar com o tempo. Coatlicue é justamente quem dá a vida cada vez que há uma nova criação. O tempo dos astecas começou a ser regido a partir do parto de Coatlicue.
essa batalha não aconteceu toda de uma vez. Ela se recriava todas as madrugadas e se regenerava. Cada vez que um novo ciclo começava, a continuidade da vida ficava em jogo. Por isso, deviam manter Huitzilopochtli forte. Ele devia triunfar sobre as sombras, devia nascer da deusa-mãe e vencer sua irmã. E ele deveria ser alimentado de sangue e corações humanos. Cada batalha a alimentava. Cada vez que se oferecia um sacrifício a Coatlicue, uma vida, ela a devorava. Por isso estava cheia de caveiras e corações e mãos, porque ela os recebia como uma oferenda para que a vida continue. Mas ela mesma que os recebe é a morte. Coatlicue tornou a voltar para seu templo. O sangue de seus filhos foi espalhado no campo de batalha e dela nasceu o firmamento, o amanhecer e o sol. Com a chegada dos evangelizadores, a expulsão dos deuses mesoamericanos faria com que sua figura se transformasse em outra. Uma que ninguém poderia ter imaginado. A antiga deusa-mãe iria mudar e se transformar na nova padroeira do México, a Virgem de Guadalupe. Coatlicue era a deusa-mãe dos astecas. Ela pariu mais de 400 divindades, as estrelas e a lua. Era a mãe de Huitzilopochtli, o deus do sol e da guerra para os astecas. No entanto, com a chegada dos espanhóis, o reinado dos deuses astecas chegou ao fim. Pelo menos assim pareceu. Essa deusa também era chamada Tonantzin, nossa mãezinha, que será um nome que os indígenas também vão dar à Virgem de Guadalupe. E aqui se dá uma substituição. Como ela era a mãe do deus indígena e como a Virgem é a mãe do deus cristão, houve uma espécie de convergência. Não sei se foi mesmo algo milagroso ou se foi meio construído, mas o fato é que uma deusa, a Virgem, vai destronar a outra deusa, Coatlicue. O culto a essas deusas era fundamental ao culto religioso mesoamericano. E também o culto às deusas mulheres era uma parte muito importante do culto religioso católico. A Virgem Maria, principalmente a partir do século XIII, começou a ser muito popular na religião católica. Digamos que ao longo da expansão do cristianismo, a figura da Virgem Maria, da deusa-mãe católica, foi sendo associada a diversas figuras de deusas-mães que foi encontrando no mundo, e houve algo parecido no México. Pouco após a chegada dos espanhóis, uma nova mãe se instalou no panteão dos deuses. A nova figura progenitora do deus dos ocidentais chegou sob a evocação de Guadalupe. Desde muito cedo, no século XVI, os indígenas começaram a se aproximar da figura da Virgem Maria, um pouco como continuação de suas deusas-mães. E alguns setores da Igreja Católica, dos evangelizadores, dos clérigos, fomentaram essa identificação, porque era uma maneira de que o catolicismo ganhasse popularidade entre a população. A nova figura rapidamente se transformou na padroeira de todo o México, e a devoção dos fiéis se expandiu rapidamente pelo território. Mas os evangelizadores não suspeitavam que atrás de sua nova figura, a antiga deusa continuava vigente. Coatlicue tinha todo o horror da morte, mas também tinha todo o corpo florido de quando as estações mudam. A representação de hoje de Guadalupe tem as mesmas forças porque suas roupas vermelhas ou rosas estão cheias de flores e seu manto azul
está cheio de estrelas e a figura volta a ter as duas partes. Da mesma forma que a nova imagem trazida pelos conquistadores europeus, ela deu à luz um Deus sem nenhum contato com um homem. As duas mulheres são mães, protetoras e veneradas por seus povos. No entanto, há muitos outros pontos em comum. O culto à Virgem de Guadalupe era um culto em que participavam tanto indígenas quanto espanhóis, e era um dos poucos pontos de convergência entre os diversos setores da população novo-hispânica. A partir daí, ela se converteu na padroeira da Nova Espanha e um pouco no símbolo da integração religiosa entre indígenas e espanhóis. As coincidências entre as duas figuras femininas colaboraram com a imposição da nova cultura. Enquanto Coatlicue via o desaparecimento de seu culto, a Virgem de Guadalupe aparecia ocupando seu lugar. A identificação da Virgem como deusa-mãe. Inclusive a chamam de Tonantzin, que em língua náhuatl significa Nossa Mãe, e chamar a Virgem Maria de Nossa Mãe é algo perfeitamente aceitável no catolicismo. Então chamá-la Tonantzin não quer dizer que ela seja a deusa pré-hispânica, mas Nossa Mãe. Por outro lado, há claramente uma identificação entre essa deusa e o culto mesoamericano às deusas mães. Poderia Coatlicue ter trocado sua imagem tenebrosa pela doçura da Virgem de Guadalupe? A Virgem de Guadalupe é uma mãe calorosa, terna, certo? Que remete à bondade e à vida. E a mãe dos deuses indígenas é a terra e a morte. Segundo a lenda da conquista, a Virgem Maria se manifestou a Juan Diego, um indígena de Cuautitlán. Eles haviam sido convertidos ao cristianismo poucos anos depois da conquista espanhola. A Virgem de Guadalupe apareceu 4 vezes a Juan Diego, no Monte Tepeyac. Após uma 4ª aparição, a Virgem ordenou a Juan Diego que se apresentasse ao bispo primaz do México, Juan de Zumárraga. Juan Diego levou seu cesto cheio de flores que colheu no Tepeyac, como ordenou a Virgem. No Tepeyac, hoje Tepeyac, havia um templo a Cihuatl, que para eles também era Coatlicue, a mãe dos deuses, a mãe do deus Huitzilopochtli. E é interessante ver que em 1531, segundo os textos de Guadalupe, a Virgem apareceu a Juan Diego, nesse Tepeyac, onde está agora o Santuário de Guadalupe. Guadalupe ficar no santuário de Tonantzin não é excepcional. A maioria dos santuários importantes, principalmente do centro-sul do México, católicos, está construída sobre santuários indígenas importantes. De alguma maneira, Coatlicue, ou Tonantzin, como a chamam os astecas, que significa mãe, continua no lugar que foi seu desde o princípio dos tempos. O de Senhora da Vida e da Morte.